E aí pessoal, como estamos? Bem, vamos dar início à nossa aula de laboratório em enfermagem, de práticas em enfermagem. Eu estou ainda na expectativa de realizar as aulas híbridas, ver se tem possibilidade de levar as turmas espelho ao laboratório, para de fato a gente trabalhar com a questão da habilidade, Enquanto isso, vamos relembrando aqui algumas teorias, como por exemplo hoje sinais vitais, certo? Então vamos trabalhar o conteúdo de sinais vitais. Eu sei que vocês já viram isso bastante nos anos anteriores, mas nunca é tarde para estar relembrando a questão dos sinais vitais. Até porque é de extrema importância no cuidado ao paciente, ok? Então, os fundamentos da enfermagem, sinais vitais. A gente sabe que é o modo eficiente e rápido de monitorar as condições do cliente. Pessoal, é rápido, E interessante que o achado clínico, através da aferição desses sinais vitais, é de suma importância, A partir deles, eu vou, como é que eu posso lançar estratégias de intervenção o mais rápido possível. Eu vou comunicar à equipe médica, a equipe de saúde ali presente, acerca desses parâmetros, que estão distorcidos em relação ao que é preconizado e, consequentemente, fazer uma intervenção. Assim, então, os sinais vitais já está próprio nome fala, são sinais que garantem a vitalidade daquele paciente, daquele ser humano, certo? Então, se algum desses valores derem distorcido do que é preconizado, então isso surge o que? Um alerta, Assim, surge um alerta. Então, a partir daí, a gente vai entrar, vamos intervir, proporcionando a possibilidade de reverter aquela situação, certo? Por isso que diz, é uma resposta a uma intervenção, é a resposta a uma intervenção. Então você intervém, e consequentemente tem a resposta, e mediante essa resposta você vai realizar algo pelo paciente. Essas medidas indicam a eficiência das funções circulatórias, Observe como é que está, por exemplo, a questão da aferição de pressão. Eu vejo como é que está a questão circulatória, Eu vejo a questão respiratória através da observação da respiração, assim. Eu vejo a questão neural também. A questão neural também, com a aferição da pressão, eu vejo se tem risco também de causar um infarto, um AVC, melhor dizendo, um acidente vascular cerebral, que agora a gente chama de AVE, acidente vascular encefálico. Endócrino também, a gente pode observar que dependendo da causa, eu posso observar parâmetros diferentes. Por exemplo, também endócrina, um aumento da pressão arterial, assim, digamos, com um aumento de determinado tipo de hormônio na circulação, consequentemente vai alterar a minha pressão, Então, os sinais devem ser medidos na admissão ao serviço de cuidado à saúde. Então, assim que o paciente chega no serviço de saúde, ele deve ser atendido e, consequentemente, realizados esses sinais vitais. Quando avaliar o cliente em visita domiciliar, também é de extrema importância. No hospital, é em esquema de rotina, conforme prescrição do prestador de cuidado, ou os padrões de prática do hospital. É interessante que sempre está presente na rotina, hospitalar. Lembrando que existem situações em que o paciente precisa de um cuidado, uma atenção maior, que aqueles sinais vitais sejam vistos de maneira mais frequente. Então vai depender da condição clínica do paciente. Antes e depois de um procedimento cirúrgico ou de um procedimento diagnóstico invasivo, porque a gente sabe que antes e após o procedimento cirúrgico eu vou ter parâmetros. Por exemplo, como é que ele está antes, o paciente. E se ele está com a pressão adequada, por exemplo, para fazer uma cirurgia, certo? Será que ele não está com alguma infecção? A gente observa isso através da temperatura, assim. E posteriormente eu observo, por exemplo, se o paciente está tendo hipotermia, isso pode evidenciar que está tendo alguma hemorragia. E o paciente, depois da cirurgia, então está sofrendo com algum processo hemorrágico e pode levar o paciente até ter um choque hipovolêmico, certo? Então é importante ver a questão dos sinais vitais. A pressão também, o paciente começou a ter hipotermia, tem que observar, será que está tendo uma hemorragia? Está tendo febre, será que está tendo um processo de infecção pós-operatório?
certo? Então tudo isso, todos esses valores são de extrema importância, tanto antes como após a cirurgia, para a gente fazer uma comparação também, né? Antes, durante e depois de uma transfusão de sangue hemoderivada é de extrema importância, porque na transfusão sanguínea pode ocorrer um processo de flebite, né? Uma inflamação nos vasos, enfim. A questão também, a gente sabe que o sangue, ele que é responsável pela alteração da temperatura corpórea, a circulação que faz com que haja um aumento dessa temperatura. Então, durante a transfusão, se o paciente apresentar, por exemplo, sei lá, febre, digamos, isso pode evidenciar que o paciente está tendo um processo, né, pode ser um processo alérgico também, né, enfim, é uma flebite, como eu falei, por isso causa o aumento da temperatura corpórea. Então tem que observar, né, durante essa transfusão, antes, durante e depois da transfusão, porque pode ser que aquele paciente não esteja, o organismo daquele paciente não esteja se comportando da maneira adequada ao receber esse sangue, ok? Antes, durante e depois da administração de medicamentos ou terapias que afetam as funções do controle cardiovascular, respiratório ou temperatura. É de extrema necessidade ver a questão desses sinais vitais, né, gente? Principalmente nessas terapias, né? Terapia que envolve a questão cardiovascular, respiratória, né? Eu tenho que ter um cuidado específico, né? Porque, consequentemente, eu tenho que estar observando, ter um olhar clínico em relação às respostas dessas medicações. Porque essas medicações podem levar a uma situação, a um comprometimento maior, né, daquele paciente, comprometimento que traga um risco à vida daquele paciente, ok? Então tem que ter esse acompanhamento de perto, principalmente nessas medicações, que controlam diretamente a questão cardiovascular e respiratória, certo? Falo temperatura, mas principalmente cardiovascular e respiratória. Quanto às condições físicas gerais do cliente são alteradas, né? A gente observa um processo inflamatório, infeccioso, a questão da alteração, né? Então, as condições físicas também implicam em alterações dos sinais vitais, né? Digamos, um paciente que ele tenha uma alimentação hipersódica, né? Que se alimenta, consequentemente ele vai ter retenção de líquido, então o paciente vai ficar demasiado e consequentemente a pressão dele vai o quê? Aumentar, ok? Quando as condições físicas gerais do cliente são alteradas, como eu falei anteriormente, antes e depois de intervenção de enfermagem que influenciam os sinais vitais. Então, antes e depois de intervenções de enfermagem, é de extrema importância que eu vou fazer também um comparativo, né? Antes e após, certo? Observar também, mediante minhas intervenções, se teve alguma intercorrência durante essa intervenção. Então, eu olhando os sinais vitais posteriormente, eu vou garantir que aquela minha intervenção foi feita da melhor forma possível, ok? Quando eu observo, consequentemente, parâmetros normais. Quando o paciente informa sintomas inespecíficos de aflição física, é interessante, o paciente, por exemplo, sintomas inespecíficos, né? Muitas vezes, o paciente ele não sabe especificar a dor, onde é que ele está sentindo, enfim. E muitas vezes eu observo essa aflição física desse paciente através de sinais e sintomas. Muitas vezes o paciente ele chega assintomático também. E através, por exemplo, de uma aferição de pressão, eu observo que aquela pressão está alta, né? A glicemia está alta. Às vezes o paciente nem sente que está com a glicemia alta. Às vezes sente, tem outros que não. Então, muitas vezes, situações inespecíficas eu posso observar através dos sinais vitais. Temperatura corporal. Diferente entre a quantidade de calor produzida por processo do corpo e a quantidade de calor perdida para o ambiente externo. A gente sabe que ocorre essa troca, né, de temperatura. Assim, a gente sabe que essa homeostase, né, que ocorre é necessária para fazer com que haja manutenção, um equilíbrio, né, dos processos, né, enzimáticos, digamos, que tem que ter uma temperatura ideal para ocorrer da melhor forma possível. Então, gente, é de extrema importância a temperatura estar entre 36 e 37 graus, até 37 graus, nesse intervalo, né? Acima disso, já pode trazer algum problema, e abaixo também de 36 também pode trazer algum dano ao organismo, né? Então, essa diferença, a temperatura corporal, ela é calculada diferente dessa quantidade de calor produzida,
pelo corpo e a quantidade de calor perdida para o ambiente. É interessante salientar também que quando o paciente está doente, está com febre, melhor falando, a gente não pode cobrir o paciente, porque se eu cubro o paciente com cobertor, digamos, eu vou estar abafando essa perda de calor. Né? Se o paciente está com alta temperatura, ele tem que perder calor para o ambiente. Se eu coloco um cobertor, eu vou estar abafando essa perda de calor. Então, consequentemente, vai dificultar essa perda. Né? Enfim, então o certo é o que? Deixar o paciente o mais despido possível. Ok? O mais despido possível. Isso de preferência também dá um banho nesse paciente, nessa criança ou nesse adulto, dá um banho, porque a questão da água fria faz com que haja uma perda maior de calor, ok? Para o ambiente. Segundo Potter e Perry, a faixa normal de temperatura é considerada 36 graus, né? E essa faixa etária pode variar dependendo da literatura, ok? Locais onde a temperatura pode ser mensurada. Observem aqui, gente, que ele fala de 36 é considerada a faixa normal, 36 a 38. Né? Tem literatura que fala até 37. Por que assim, gente? Por que eu falo até 37? Porque a partir de 37, o paciente ele vai estar febril. E a partir de 38 ele está com febre. Estão compreendendo, né? Então, tem literatura que fala até 37 porque ele vai estar com a temperatura normal. A partir de 37 ele já vai estar febril, certo? Mas tem literatura aqui, como por exemplo de Potter e Perry, que ele fala o seguinte, que entre 36 e 38 ele considera normal porque não tem febre ainda. Ok? Então vai de cada literatura. Essa faixa etária pode variar dependendo da literatura, como eu falei para vocês anteriormente, né? Os locais de mensuração na boca, oral, retal, né? Via anal, axilar, artéria temporal, membrana tipânica, artéria esofágica, artéria pulmonar e bexiga urinária, certo? Mas o mais comum é o qual, professor? É o axilar, né, gente? É o axilar. Ok? É o mais comum. Fatores que afetam a temperatura. A idade, né? A gente sabe que com a idade vai diminuindo o processo da circulação e diminuindo a temperatura. O exercício, a gente observa isso também, quando a gente vai malhar, por exemplo, a gente fica vermelho, né? Então ali aumenta a temperatura corpórea. O ambiente, o calor também interfere, né? Então isso também aumenta a temperatura, né? Não, há também além das roupas também, então roupas, né, que sejam de algodão com uma camada maior, consequentemente vai aumentar a temperatura corpórea. Nível hormonal, a gente sabe que disfunção hormonal pode também aumentar a temperatura. Ritmo circadiano, horário do dia, né? Por exemplo, pela manhã, como ele é mais frio, né? Interessante é isso, o nosso organismo, ele pode observar que quando vai chegando à noite, a tendência é que nosso corpo vai esfriando. É uma preparação também para dormir, para o sono. E o estresse também eleva a temperatura. Febre ou pirexia, né? Febre ou pirexia, incapacidade dos mecanismos de perda de calor acompanhar o ritmo de uma produção excessiva de calor. Então, ele está tendo uma produção maior de calor em relação ao que está perdendo. Então, consequentemente, o corpo ele vai estar com uma temperatura mais elevada, certo? Resulta uma elevação anormal da temperatura. Hipertermia, temperatura corporal, voltou aqui, a temperatura corporal elevada relacionada à incapacidade do organismo de promover perda de calor ou diminuir sua produção. É o que eu falei anteriormente, né, gente? Hipertermia maligna, condições hereditárias de produção de calor descontrolada, né? Ocorre quando as pessoas suscetíveis recebem certas substâncias anestésicas. Então, tem pessoas que, ao receber essa substância, facilmente a temperatura sobe, né? Em decorrência a essas substâncias anestésicas, ok? Então, tem que a pessoa saber quais as substâncias, no momento que tiver, né, em determinadas situações, falar que não pode receber esse tipo de medicamento. Hipotermia, perda de calor durante a exposição prolongada ao frio, certo? Essa hipotermia pode ser leve, de 34 a 36 graus, moderada, de 30
a 34 graus e acentuada menor do que 30 graus, né, gente? Então, consequentemente, ele está tendo pouca perda de calor, é isso? Aliás, muita perda de calor para o ambiente. Então, consequentemente, ele vai ter uma hipotermia, o organismo vai ter uma hipotermia, ok? Como eu falei para vocês, a hipotermia pode me evidenciar várias coisas, como por exemplo a hemorragia. Deixa eu passar aqui. Febre remitente. O que seria isso, professor? Remitente é que vai e volta, né? São picos de quedas. Né? Quedas de quê, professor? De febre, sem retorno à temperatura normal. Ela cai, entretanto, ela não retorna à temperatura normal, certo? Então, muitas vezes tem que descobrir a causa. Muitas vezes também tá tomando uma medicação só paliativa, só para diminuir naquele momento e em seguida retorna, né? Porque não está resolvendo o problema, o X da questão. Não tem que ir diretamente na causa do problema. Muitas medicações só mascaram, né? Muitas vezes é até errado tomar medicamento para mascarar a febre, porque dificulta a identificação da principal causa, o que está levando ao organismo a ter febre. Que a gente sabe que a febre é uma resposta do nosso organismo avisando que algo está errado, que precisa sofrer intervenção para mudar essa situação. Febre recidivante, períodos de episódios febris e períodos com valores de temperaturas aceitáveis. Período de episódios febris e períodos de normotermia, muitas vezes durante mais de 24 horas, né? Então são períodos, tem pessoas, por exemplo, mulheres quando estão em período fértil, elas ficam mais febris, aumenta a temperatura corpórea dela por conta dessa ovulação, certo? Então está relacionado à questão fisiológica. Ok? Só voltar aqui. Locais de mensuração, vamos falar aqui um pouco de pulso, para a gente encerrar, certo? Locais de mensuração do pulso, gente. Então, pulso eu posso aferir acima do osso temporal da cabeça, acima do olho e na sua lateral. Interessante que nessas regiões tem pulso, né? Muitas vezes a gente sente dor de cabeça e fica pulsando. Já observaram isso? A enxaqueca muito forte fica pulsando. Então, realmente, essa pulsação ocorre, né, nesse osso temporal da cabeça, né, acima do olho e na sua lateral, né? Então, tem o pulso temporal, ok? A carótida, né, ao longo da extremidade medial do músculo, olha esse nomezinho, viu, gente? Esternocleidomastoide, tá vendo? Tá o nome do filho, hein? Com esse nome. E a gente observa ele no pescoço, também é um pulso carótido, né? Apical no quarto a quinto espaço intercostal, na linha clavicular média esquerda. Nesse caso aí, na apical, depois eu vou mostrar para vocês lá no laboratório, a gente observa esse pulso através do estetoscópio. Deixa eu só voltar aqui. Então, gente, eu pulei aqui esse slide que fala de pulso. Pulso é a delimitação palpável da circulação sanguínea, né? Percebida em vários pontos do corpo, que se constitui um indicador do estado circulatório. Os fatores que influenciam são, aí tem vários fatores, também o exercício influencia, né? Quanto maior o exercício, mais acelerado fica o pulso. Temperatura também, quando aumenta a temperatura, o pulso aumenta, né, gente? Quando baixa a temperatura, o pulso diminui, que é chamado filiforme. As emoções faz com que aumenta a pulsação, né? A gente revê aquela pessoa amada depois de muito tempo, enfim. Os fármacos também, faz com que haja um aumento na frequência cardíaca e, consequentemente, vai aumentar a propulsão, né, sanguínea através dos vasos, isso que caracteriza o pulso. Hemorragia também, a gente sabe que a hemorragia, como falei para vocês, o que garante a circulação, a temperatura da circulação é o sangue ali presente. Então, quando diminui o sangue, vai diminuir o débito cardíaco e, consequentemente, vai diminuir o pulso, né, gente? Mudanças corporais, a gente sabe, né?
quando você se levanta rapidamente, alguma coisa do tipo, aumenta a pulsação, condições pulmonares também. Às vezes o paciente que tem edema agudo de pulmão, alguma coisa do tipo, tem alguma obstrução, aquele pulso pode ficar mais rápido, ok? Então esse aqui eu já falei. Braquial. Braquial é aquele sulco entre o músculo bíceps, aqui ó, tem essa forçazinha aqui, pronto, que a gente chama de força anticubital, certo? Quando a gente coloca o estetoscópio, né? Então esse sulco também me evidencia o pulso braquial. Pulso radial. O pulso radial. É interessante que esse pulso braquial, voltando, no bebê, em RCP, reanimação cardiopulmonar, eu observo o pulso braquial. Já no adulto, eu observo o pulso carótido, certo? O radial, no pulso do antebraço, na lateral radial, ou no polegar, ou no lado do polegar. Radial, só lembrar do rádio, gente. Aqui é a anteninha do rádio. Ó. Então aqui é o pulso radial, ok? O nar, ao lado nar do pulso do antebraço. O nar, né? O pulso do antebraço. Do lado o nar do pulso do antebraço, ok? Poplíteo, atrás do joelho, na fossa poplítea. Não vamos levantar aqui, mas é atrás do joelho. Tibial posterior, ao lado interno do tornozelo, abaixo do maléolo medial. Certo? Depois eu vou mostrar as figuras a vocês. Arterial dorsal do pé, ao longo da parte de cima do pé, entre as extensões dos tendões, né? Dos tendões do dedo maior. Então nesse local, onde tem essas ramificações dos tendões, é que eu faço a aferição da artéria dorsal, ok? Aí, como eu falei para vocês, olha os pontos de pulsação, ó. Certo? Aí os locais aqui. Pulso carótido, pulso arterial radial, pulso artéria pediosa, artéria femoral, segue. Ok? Os valores aceitáveis de frequência cardíaca, gente. O latente, de 100 a 160. Então não se assustem quando vocês observarem, né? A frequência de 140 no latente, é normal. Pré-escolar, aquelas crianças no pré-escolar, 90 a 140, escolar 75 a 100. Observe que o passar da idade vai diminuindo. Adolescente, 60 a 90 e adulto 60 a 100. Então, próxima aula a gente vai falar acerca de respiração, ok? Um abraço a todos, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim no privado, melhor falando. Até mais, pessoal, um abraço.